Olá meninas, bom dia! Como vão vocês? Espero que todas muito bem. Vamos hoje a mais uma aula de português, na qual daremos continuidade aos nossos estudos sobre os termos integrantes da oração, vendo hoje os predicativos e o complemento nominal, certo? Então, vamos à aula. Início a nossa aula, vamos começar falando dos predicativos. De certa forma, os predicativos não são termos novos para a gente, né? Uma vez que nós vimos essa classificação quando vimos as classificações do predicado, certo? Bom, o importante é a gente observar que para entender o predicativo, eu tenho que entender também o funcionamento do predicado, certo? Uma vez que o predicativo, quando ele existir na oração, ele vai ser o núcleo do predicado, tudo bem? Por isso a gente vai relembrar rapidinho o que é um verbo significativo, certo? Verbo significativo são verbos que indicam a ação, ok? Como fazer, combater, correr, ocorrer, escrever, falar, cantar, amar e assim por diante. Conforme nós vemos aí na frase abaixo. Todos os envolvidos perderam tempo naquele dia. Eu vejo que nessa oração eu tenho o verbo perder, que é um verbo de ação, portanto, um verbo significativo, ok? Bom, os verbos de ligação são os verbos indicativos de estado, mudança de estado também, certo? Como o verbo ser, estar, ficar, permanecer, conforme a gente vê nos exemplos. O tempo é implacável. Tem o verbo ser, que liga o sujeito tempo à sua característica, implacável. E, no segundo exemplo, ando preocupado. Tem o verbo andar, que nesse caso, nesse contexto, significa estar, estou preocupado, ok? Então, nesse contexto, vai ser também um verbo de ligação, uma vez que liga o sujeito eu, que está implícito, o sujeito desinencial, liga esse sujeito eu à sua característica de estar preocupado, ok? Por que revisamos isso? Porque a gente sabe que o predicativo é uma característica que está dentro do predicado e a sua presença, sendo uma informação integrante, uma informação necessária, a sua presença vai ser a base do predicado. Relembrando aqui, quando eu tenho um predicado nominal, o predicativo vai ser o núcleo, não é mesmo? Verbo de ligação mais predicativo. A informação mais importante é a do predicativo. E quando eu tenho um predicado verbo nominal, eu tenho duas informações nucleares nesse predicado, a do verbo e a do predicativo. Então, é muito importante nós entendermos o funcionamento do predicado, principalmente a classificação dos verbos, para aí sim chegar à informação do predicativo, ok? Agora sim, então, vejamos quem são os predicativos. Bom, o predicativo, como eu já falei inicialmente, é uma característica que está dentro do predicado, ok? Essa característica, ela pode estar se referindo ao sujeito. Então, dizemos que será um predicativo do sujeito, quando a característica atribuída ao sujeito estiver dentro do predicado. É muito importante entender que o predicativo tem que estar dentro do predicado, uma vez que outras características podem vir, por exemplo, ali, dentro da própria informação do sujeito, como adjuntos adverbiais. Aí nós já temos uma outra classificação. Mas o predicativo não. O predicativo está dentro do predicado, se referindo ao sujeito, conforme a gente vê nos exemplos aí da página 82 do nosso livro. Tu és a Virgem da Serra. É o exemplo retirado aí do livro Iracema, de José de Alencar. Eu observo que a Virgem da Serra, é um predicativo
do sujeito. Por quê que é um predicativo do sujeito? Porque essa informação, essa expressão, a Virgem da Serra, que caracteriza o sujeito tu, ok? Vendo aí que entre o sujeito tu e o predicativo, nós temos o que, gente? Um verbo de ligação. Então, a gente vai observar que a informação do predicativo do sujeito, ela vai vir sempre nessa estrutura de predicado. Verbo de ligação mais uma característica. Essa característica vai estar ligado ao sujeito, tudo bem? E aí vai ser essa característica que pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo. Eu vejo aí que a Virgem da Serra, virgem é o núcleo desse predicativo, né? Tu és a virgem. Então, eu vejo que virgem é um substantivo, mas que nesse caso, nesse contexto, caracteriza o sujeito tu, tudo bem? Então, essa expressão, mesmo não sendo um adjetivo, ela vai funcionar aí nesse contexto como uma característica. Está caracterizando o sujeito, portanto, predicativo do sujeito. Mas o predicativo ele pode ser também do objeto. Quando que isso vai acontecer? Quando eu vejo que dentro do predicado há uma característica que está sendo atribuída ao objeto. Tudo bem? Só que eu tenho que entender o contexto. Nesse contexto, eu tenho que ver que a característica atribuída ao objeto, ela é dada, é declarada pela pessoa do sujeito, conforme a gente vê também no exemplo da nossa página 82. Os tabajaras os apelidavam potiguaras, comedores de camarão. Bom, eu observo que eu tenho aí, dentro dessa oração, o verbo apelidavam, ok? Eu vejo que o sujeito desse verbo são os tabajaras. Os tabajaras realizavam a ação de apelidar, tudo bem? E apelidava alguém, que é esse os. Imaginem que esse os são os outros índios. Os tabajaras apelidavam os outros índios potiguaras, tudo bem? Então, eu observo que esse nome potiguaras é ele que caracteriza esse os, que é um objeto direto. Quem apelida, apelida alguém, não é isso? Apelidavam os, tudo bem? Os apelidavam. Então, eu tenho esse os, objeto, e potiguaras se refere a esse os. Portanto, predicativo do objeto. Observem que no contexto da frase, nós podemos entender que quem atribui essa característica de potiguaras ao os, né, que é o objeto, quem dá essa atribuição são os tabajaras, portanto, o sujeito, ok? Então, eu vou observar que quando eu tenho uma característica dentro do predicado se referindo ao objeto, chamaremos essa característica de predicativo do objeto, quando eu puder entender que é o sujeito que atribui a característica ao objeto, ok? Vejamos esse exemplo que está aí na tirinha do Calvin. Bom, no primeiro quadrinho, Calvin diz: "O que é isto? Parece nojento." A mãe responde: "É comida vegetariana, faz bem para você." "Vegetariana? Eca! Eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesariano." Ah, eu também, gente. Enfim, nós observamos que nesse quadrinho, nesse terceiro quadrinho, nós temos aí a frase: "Eu não sou vegetariano." Pensando nessa oração, eu tenho o verbo sou, né? Verbo ser, na terceira pessoa do singular, que liga a característica vegetariano ao sujeito eu, ok? Então, observem a estrutura: verbo ser mais predicativo, verbo ser mais característica. Essa característica, ela é o predicativo do sujeito, uma vez que está atribuindo uma característica à pessoa do sujeito. Mas imaginemos que essa frase fosse escrita da seguinte forma:
Calvin acha horrível comida vegetariana. Eu observo que aí eu tenho o verbo achar, não é isso? Quem acha, acha alguém alguma coisa. Então, quem é que está sendo achado? A comida vegetariana, tudo bem? É o nosso objeto. Qual é a característica que é atribuída a ela? Horrível. Então, eu vou ver que horrível, se referindo à comida vegetariana, que é o objeto, vai ser o nosso predicativo do objeto. E observem que nessa frase eu posso entender que é o Calvin, sujeito, que atribui essa característica de horrível à comida vegetariana, nosso objeto, ok? Bom, vejamos agora o complemento nominal. Esse sim vai ser uma informação nova, né, para nós nesse momento, uma vez que até então nós ainda não havíamos estudado o complemento nominal. Então, vamos primeiro ao conceito na página 87 do nosso livro, que diz assim: complemento nominal é o elemento que completa o sentido de nomes. O que são vistos como nomes na língua portuguesa? Substantivos, adjetivos e advérbios, tudo bem? Todas essas três classes gramaticais são classes vistas como nomes. O complemento nominal sempre é composto por uma preposição. Bom, então o que eu tiro disso, gente? Que o complemento nominal é uma expressão preposicionada que vai completar o sentido de um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ok? Bom, eu tenho uma ressalva em relação ao substantivo. Só vai ser complemento nominal se tiver completando o sentido de um substantivo abstrato, tudo bem? Com substantivo concreto, a expressão preposicionada se referindo ao substantivo concreto vai ser um adjunto adnominal, função sintática que nós veremos mais à frente, tudo bem? O que é importante eu saber aqui é que a expressão preposicionada que se referir a um substantivo, eu tenho que observar primeiro se esse substantivo ele é concreto ou abstrato. O que é um substantivo concreto? Substantivo concreto são aqueles que têm existência própria, ok? Conforme, por exemplo, pessoas, casa, rios, sol, ok? Por mais que nós não possamos pegar como o sol, tudo bem, mas eu sei que o sol tem uma existência concreta, tem uma existência independente. Então, eu vou dizer que esse substantivo ele é concreto, tudo bem? O substantivo abstrato não. Ele depende de alguém para existir, como, por exemplo, amor, paixão, ódio, dor, esperança, tudo bem? Tudo isso são coisas que dependem de alguém, de uma pessoa, para que tenham uma existência própria, ok? Então, primeiro, eu vou observar se há uma expressão preposicionada se referindo a um substantivo abstrato, ou a um adjetivo ou a um advérbio. Vejamos os exemplos. O filósofo tem compreensão do mundo. Eu deixei aí em negrito a palavra compreensão para nós analisarmos. Sabemos que a palavra compreensão, ela é um substantivo, tudo bem? Um substantivo o quê, gente? Abstrato, não é isso? Se eu for analisar a frase como um todo, eu tenho o filósofo tem compreensão do mundo, eu tenho o verbo ter, não é isso? Sujeito, o filósofo, quem tem algo. O que tem? Compreensão. Compreensão é o objeto, um substantivo que desempenha a função de objeto. Do mundo é uma expressão iniciada pela preposição de contraída com o artigo o, ok? Expressão preposicionada que vai se referir ao substantivo
compreensão. Então, eu vou chamar essa expressão preposicionada de complemento nominal, ok? Vejamos o próximo exemplo. Sua atitude é ofensiva à honra. O que temos aqui, gente? Sua atitude, sujeito, o é verbo de ligação, ofensiva é um predicativo do sujeito, não é isso? Acabamos de ver. Sua atitude é ofensiva. É um adjetivo, tudo bem? Que se refere à sua atitude. Eu observo que a expressão a honra, também expressão preposicionada, eu tenho aqui a contração de a preposição mais a artigo, por isso nós usamos essa crase, não é isso? Então, eu tenho uma expressão preposicionada que completa o sentido do adjetivo ofensiva. Isso também chamaremos de complemento nominal. No próximo exemplo, agia contrariamente aos nossos anseios. Analisando essa oração, eu tenho o verbo agia, ok? Que me mostra um sujeito desinencial, ele ou ela, não é isso? Agia de que modo? Contrariamente. Eu sei que informação de modo é informação de um advérbio, tudo bem? Aos nossos anseios é uma expressão preposicionada, iniciada aqui pela combinação de a preposição mais os artigos. É uma expressão preposicionada que se refere a contrariamente. Completa o sentido de contrariamente, que é um advérbio. Então, essa expressão preposicionada nós chamaremos também de complemento nominal, certo? Bom, precisamos ficar de olho em uma particularidade sobre o complemento nominal. Bom, nós já vimos até aqui que o complemento nominal é uma expressão preposicionada que está geralmente caracterizando, completando o sentido de uma outra palavra, tudo bem? Essa expressão preposicionada, que se nós observarmos os exemplos anteriores, do mundo, a honra, tudo bem? Principalmente o do mundo, né? O do mundo, essa formação de preposição mais substantivo, nós podemos chamar de locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? São duas palavras, preposição mais substantivo, que funcionam como um adjetivo. Por quê? Porque estão caracterizando, especificando uma outra palavra, certo? Bom, então eu vou observar essa locução, essa expressão preposicionada, vou ficar de olho nela quando ela se refere a um substantivo. Por quê? Eu já falei inicialmente que só vai ser complemento nominal a expressão preposicionada, ou seja, a locução adjetiva, só é complemento nominal se estiver se referindo a um substantivo abstrato. Tudo bem? Bom, então vamos ver esse primeiro exemplo. Marta comprou uma casa de praia. Eu tenho uma locução adjetiva, uma expressão formada de preposição mais substantivo que está caracterizando um outro substantivo, que é a expressão de praia. Tudo bem? Só que de praia está caracterizando casa. Casa é um substantivo concreto ou abstrato? Concreto, né, gente? Eu vou observar, então, que de praia é um adjunto adnominal. Está junto do nome, especificando o seu sentido. Somente será complemento nominal se tiver ligado a um substantivo abstrato. E, em relação ao substantivo abstrato, também temos uma ressalva. Eu tenho que observar se a expressão preposicionada tem valor ativo ou passivo, ok? Tendo valor ativo em relação ao substantivo abstrato,
Se essa expressão preposicionada tiver valor ativo, ela vai ser um adjunto adnominal, conforme a gente vê no próximo exemplo. Marta tinha um grande amor de mãe. Nesse exemplo, eu vejo que de mãe, a mãe, no caso, é a Marta, e é ela que é a detentora desse amor. Nesse caso, com esse sentido ativo, com esse sentido de posse, o que nós vamos ter, essa expressão preposicionada também será um adjunto adnominal, ainda que esteja ligada a um substantivo abstrato. Tudo bem? Amor de mãe. Eu vejo que a mãe, ela é detentora do amor. Ela expressa aí um sentido de quem tem posse desse amor. Então, ela é ativa em relação ao substantivo abstrato. Nesse caso, a expressão preposicionada de mãe será um adjunto adnominal. No próximo exemplo, Marta tinha um grande amor à mãe. Eu observo que agora essa expressão preposicionada, a mãe, é ela quem recebe o amor de Marta. Nessa oração, Marta não é mais a mãe. Marta é alguém que tem amor pela mãe. Então, eu vejo que a mãe é quem recebe o amor. Ou seja, essa expressão preposicionada tem um valor passivo. E aí sim, quando a expressão preposicionada tiver valor passivo em relação ao substantivo abstrato, essa expressão será um complemento nominal. Tudo bem? Então, o que eu tiro disso? Que o complemento nominal é uma expressão preposicionada, que pode estar ligada a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou a um advérbio. Em relação ao adjetivo e ao advérbio, eu não tenho dúvida. Qualquer expressão preposicionada ligada ao adjetivo ou ao advérbio será um complemento nominal. Mas, quando estiver ligado ao substantivo abstrato, eu tenho que identificar o sentido ativo ou passivo da expressão preposicionada. A expressão preposicionada ligada ao substantivo abstrato somente será complemento nominal se tiver valor passivo, valor de quem recebe o que está sendo dito pelo substantivo abstrato, certo? É isso então, meninas. Finalizamos por aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa, que vocês tenham entendido direitinho os conceitos de predicativo do sujeito e do objeto e o complemento nominal, certo? Nos vemos daqui a pouco na nossa live, tá? Aguardo vocês. Um beijo, até já!